Amém, queridos. Amém. A partir de hoje nós vamos começar uma nova série de estudos, Encerramos sobre os milagres do Senhor e a partir de hoje nós vamos estudar o livro de Neemias. Então, Neemias, capítulo 1. Capítulo 1, começando no verso 1, nós vamos ler o capítulo inteiro, são apenas 11 versos. Diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Eu disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo, que faço diante de ti dia e noite, pelos israelitas, teus servos. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e minha família pecamos. Temos agido de forma perversa contra ti, e não temos obedecido os teus mandamentos, nem os teus estatutos e as leis que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a teu servo Moisés: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os outros povos. Mas se voltardes para mim e obedecerdes os meus mandamentos e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Amém, queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te agradecemos por mais este momento que o Senhor nos concede para estarmos aqui reunidos na tua casa e podermos meditar na Sagrada Escritura. Pedimos que o teu Espírito abra o nosso entendimento, nos dê compreensão da Sagrada Letra, que o Senhor trabalhe os nossos corações, fala conosco, Senhor, edifica as nossas vidas, edifica a tua igreja, glorifica o teu santo nome, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Muito bem, queridos. Antes de estudar os milagres do Senhor Jesus, nós estudamos o livro de Esdras. E Neemias, na verdade, é uma continuação do livro de Esdras. Embora entre um e o outro se passaram cerca de 13 anos, mas é uma continuação do livro e acontece ainda debaixo do mesmo rei da Pérsia, o rei Artaxerxes. E, na verdade, na tradição judaica, hebraica, esses dois livros, que embora foram escritos separadamente por autores diferentes, um Esdras, outro Neemias, eles são considerados como um único livro. Até mesmo uma versão das Escrituras chamada Septuaginta tem esses dois livros como um único livro, ok? Agora, a respeito de Neemias, a gente não sabe muita coisa, A Bíblia não traz um histórico a respeito de quem é
Neemias, a gente sabe que o seu nome, Neemias, significa que Yahvé conforta, isto é, Deus é o conforto do seu povo, né? A gente vê aqui, o último verso diz que Neemias era copeiro do rei nesta época. Como ele chegou a esta alta posição no reinado da Pérsia, a gente também não sabe, né? A gente sabe que provavelmente ele era um dos exilados, provavelmente nasceu na Babilônia, depois do que Israel, o Judá, foi levado para a Babilônia. Provavelmente ele nasceu na Babilônia e cresceu ali e chegou a esta condição de copeiro do rei, que era um cargo extremamente importante, né? A sua principal tarefa, como o próprio nome diz, ele carregava o copo do rei, né? Uma das grandes preocupações dos reis naquela época, não sei hoje como que é, mas era o medo de ser envenenado através da bebida, através da comida. Então Neemias era o responsável por servir o rei, né? De garantir que a bebida do rei era de fato boa e não teria nenhum problema ali, né? E esse cargo era somente atribuído a jovens de uma lealdade, de uma confiabilidade inquestionável, né? Porque era um cargo de confiança, né, do rei. Isso mostra alguns aspectos aqui muito importantes para a gente entender que a natureza entre os judeus e os seus senhores no exílio era algo que, como que a gente podia colocar? Quem confia num escravo que foi tirado da sua cidade, foi tirado da sua terra e levado para outro país nessa condição de escravo? E como que esse homem chega, né, a esse grau de confiança do rei da Pérsia? E a gente vai notar então que Neemias, assim como os judeus que estavam ali na Pérsia, eram pessoas que eram realmente disciplinadas e que sabiam se sujeitar às autoridades que estavam sobre eles. Até foi dito aqui hoje na escola bíblica a respeito disto, né? De como as autoridades são instituídas por Deus e a gente tem que respeitar essas autoridades. E então a gente percebe que esses judeus e Neemias em particular era alguém que sabia respeitar as autoridades. Isso nos leva a pensar sobre a igreja, né? Quando a gente olha para o livro de Atos, a gente vai perceber que a igreja também se sujeitou às autoridades que estavam sobre elas, e isto sempre guardando um ponto muito importante: nós obedecemos às autoridades até aquele ponto em que não se quebra a lei do Senhor. A lei do Senhor está acima de tudo. Então, quando autoridades exigem que nós quebremos uma lei, um princípio do Senhor, então o próprio Deus nos isenta de obedecer essas autoridades. Mas uma outra coisa que a gente então pode notar em Neemias era o seu caráter pessoal e a sua integridade. E mais uma vez a gente é chamado para uma comparação com os cristãos, porque hoje nós somos chamados para sermos íntegros, né? Pessoas realmente confiáveis, assim como foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, depois dessa apresentação de Neemias, vamos pensar aqui no nosso texto. Neemias está ali diante do rei, exercendo a sua função de copeiro. De repente chega um grupo vindo lá de Judá, e entre eles está Anani, que Neemias o chama de meu irmão, e há um consenso que de fato Anani fosse irmão biológico de Neemias, né? Que havia sido
também tinha ido para Jerusalém juntamente com Esdras. E Neemias, quando este grupo de irmãos chegam, Neemias questiona esses irmãos a respeito de como estão os outros que estão lá em Judá e como estava a cidade de Jerusalém. E a grande questão aqui, queridos, é por que Neemias queria saber a respeito do povo de Judá e como estava a cidade de Judá, né? A gente já falou várias vezes aqui, eu acho que o Jefferson falou outro dia sobre essa questão. Às vezes a gente pergunta, e aí, como você está? Mas a gente não está realmente a fim de ouvir nada, é mais uma questão de educação. Nem sei se poderia chamar de educação quando a gente faz uma pergunta que a gente não quer saber a resposta. Mas, de fato, esse não foi o caso de Neemias. Quando Neemias questiona esses irmãos a respeito de como a situação de Judá, ele realmente tem uma profunda preocupação com o povo de Jerusalém. Porque Neemias estava realmente preocupado com os judeus que haviam voltado para Jerusalém, porque ele tinha uma profunda preocupação com o reino e o propósito de Deus, né? Embora, isso é muito importante a gente frisar, Neemias estava muito tranquilo lá no reino da Pérsia. Ele era copeiro do rei, isto é, ele vivia no palácio, ele era muito bem tratado, ele era muito estimado pelo rei. Por que ele se preocupa com um povo que está lá em Jerusalém? Porque ele se preocupa com o propósito de Deus. E isso, queridos, nos chama a atenção para um fato muito importante a respeito da igreja. Porque quantas vezes nós estamos bem na nossa posição, e então a gente nem se preocupa com outras pessoas. E muitas vezes a gente não se preocupa com os nossos irmãos. Se nós estamos bem, tudo bem, por que se preocupar? Mas não é o caso de Neemias. Ele havia crescido na Babilônia, nunca conheceu Jerusalém, nunca viu Jerusalém, mas ele tinha um amor profundo por Jerusalém, por saber que era a cidade escolhida por Deus para ali colocar o seu nome. Você entende isto, queridos? É por isso que a igreja tem que ser valorizada, porque a igreja é o povo escolhido de Deus para colocar o seu nome. Nós carregamos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por isso nós somos chamados de cristãos. Nós carregamos o nome do Senhor. A igreja carrega o nome de Cristo. E dependendo da condição da igreja, é o nome do Senhor que está em jogo. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo que está sendo visto e mal visto. E então Neemias tem essa preocupação. É o reino de Deus, é o povo de Deus, é o lugar escolhido por Deus para ali colocar o seu nome. Provavelmente Neemias tem aquele mesmo espírito do salmista, quando compôs ali o Salmo 137, e nos versos 5 e 6 o salmista diz assim: ó Jerusalém, que a minha mão direita se atrofie, se eu me esquecer de ti, que a minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Veja, queridos, as palavras do salmista. Ele não queria
E ele não podia se esquecer de Jerusalém. Ele disse: se eu não preferir Jerusalém sobre a minha maior alegria. E há pouco a gente dizia, né? Ao que mais nós nos dedicamos? O que realmente ocupa o nosso coração, o que ocupa o nosso tempo, com que a gente gasta as nossas energias. O salmista em Neemias dizia: a minha preocupação é Jerusalém. Eu não posso me esquecer de Jerusalém. E ele até mesmo pede, né, para ser castigado se ele se esquecesse de Jerusalém, se ele se esquecesse do plano de Deus. Então, essa postura de Neemias, queridos, deve ser a postura de todos os cristãos. Nós devemos sim manifestar essa preocupação com a igreja, que é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nosso coração, queridos, nós precisamos decidir que nada é mais importante do que o reino de Deus. Nada é mais importante que o plano de Deus. Nós precisamos sonhar com os planos de Deus para as nossas vidas, sonhar com aquilo que Deus quer realizar neste mundo, através da sua igreja. Eu estava vendo a respeito de William Carey, que foi considerado o pai das missões modernas. E sobre ele é dito que ele lia constantemente as histórias de viagens missionárias, porque ele queria ter a sua mente aberta para a existência de outros povos, né? Da necessidade dos povos sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E diz então que na sua juventude, quando ele trabalhava parcialmente como sapateiro e também como professor, ele desenhou um mapa, né? Ele não foi numa loja comprar um mapa, mas ele desenhou um mapa do mundo, colocou ali o nome dos países, colocou o número de habitantes deste país, ele afixou isso ali sobre a sua bancada de trabalho. E então ele olhava constantemente para aquele mapa e ele orava sobre aqueles países, sobre aqueles povos, sobre a necessidade espiritual daquelas pessoas. Ele se preocupava se havia igrejas naquele lugar, se algum missionário já tinha chegado ali, se o Evangelho de Jesus estava sendo pregado naquelas regiões, e ele orava, e não somente orava para aquele povo, mas ele se colocava à disposição de Deus para ir para aqueles lugares. E Deus de fato usou para fazer várias viagens missionárias e levar o nome do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da graça de Deus. E quando a gente olha aqui para Neemias, e olha para esses homens que Deus levantou através dos tempos, a gente chega à conclusão, queridos, que todos nós cristãos deveríamos demonstrar essa real preocupação pelo bem-estar do povo de Deus, essa preocupação pelo reino de Deus, né? Não nos preocuparmos somente ali com o nosso lugarzinho de conforto, né? Quando a gente está bem dentro da nossa casa, fizemos uma boa refeição, sentamos ali na sala para descansar, assistir um pouco de TV, talvez a gente tivesse se perguntar: será que os meus irmãos fizeram uma refeição também? Será que os meus irmãos da igreja perseguida tiveram uma alimentação hoje? Será que os meus irmãos da igreja perseguida estão tendo um momento para descansar? Quantos deles nesse exato momento estão apanhando? Quantos deles nesse exato momento estão presos, sem ter o que comer? Quantas famílias que têm o seu líder preso não têm
uma refeição para fazer. Será que isso nos preocupa, queridos? Será que isso nos leva a orar por eles? Neemias questionou ali aqueles irmãos que chegaram de Jerusalém, porque eram os que podiam dar notícias. Mas a gente pode perguntar para Deus: Deus, como estão os meus irmãos? O que eu posso fazer em favor dos meus irmãos? Nós devíamos ter essa inquietação em nossos corações, queridos. Mas não somente pela igreja perseguida, mas também pelas nações. Quando a gente puder se perguntar: será que na Coreia do Norte existe uma igreja? Será que ali existe alguém pregando o Evangelho? E aí por diante, pensar em tantos países. A gente tem ali atrás uma lista dos países onde a perseguição é cruel. Será que a gente chega ali para perguntar: Deus, como está o Evangelho, a pregação do Evangelho nesses lugares? Quando a gente pensa, queridos, na Europa, onde uma grande porcentagem de igrejas estão fechando, literalmente fechando, porque o povo não frequenta mais. Será que a gente tem essa preocupação? Senhor, o que está acontecendo? Por que essas coisas estão acontecendo? O que eu posso fazer, Senhor? Quando Neemias faz essa pergunta, ele está realmente preocupado com a situação de Jerusalém. E como resposta à sua pergunta, ele recebe notícias terríveis, notícias nada boas. Eles respondem: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Essa notícia, lógico, não é essa referência aos muros derrubados, às portas queimadas, não é uma referência à destruição de Nabucodonosor, que aconteceu no ano 587. Porque a construção do muro, como nós já estudamos em Esdras, ela havia começado. Esdras 4:23 diz assim: então logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinzai, o secretário e seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus de forma violenta a suspender o trabalho. Então veja, queridos, o povo havia voltado juntamente com Esdras no ano 538, e a primeira coisa que eles fizeram, nós estudamos isto, eles reconstruíram o templo, o lugar da adoração ao Senhor. Foi um período difícil, com muitas lutas, muitas dificuldades. Eles construíram ou reconstruíram o templo. E agora 80 anos já se passaram e os muros da cidade continuavam arruinados, da forma como foi deixado por Nabucodonosor. Houve um começo de reconstrução, mas essa reconstrução foi parada, Eles foram forçados a abandonar a reconstrução do muro. Isso nos traz uma grande lição, queridos. O templo foi reconstruído, o nome do Senhor estava sendo invocado, o nome do Senhor estava sendo, de certa forma, adorado, mas os muros da cidade estavam caídos, e por causa disto, diz o texto, aqueles irmãos estavam passando grande aflição e vergonha. A gente sabe que os muros da cidade naquela época
era a primeira defesa de um povo. Uma cidade sem muros não tinha defesa, então qualquer um podia entrar a qualquer hora e fazer qualquer coisa ali. Isso, queridos, nos traz uma lição. Nós nos convertemos, e a gente então pode dizer que ou fomos convertidos pelo Espírito Santo, né? Porque a gente não se converte, o Espírito Santo é que nos converte a Cristo. E então a gente pode dizer que o templo foi reconstruído no nosso coração. E a pergunta que fica é: como estão os muros da nossa vida? Se os muros não estiverem levantados, o pecado entra à torta e à direita, né? A gente fica sem defesa. E quando o pecado entra, ele traz junto uma consequência ruim. Então, muitas vezes a gente vê lares cristãos que estão parcialmente destruídos. Não há uma vivência boa, mesmo dentro de uma família cristã. Há problemas diversos, dificuldades. E o problema não é que Deus não está presente. O problema é que os muros estão caídos. E é o que estava acontecendo em Jerusalém. O templo tinha sido reconstruído, o trabalho no templo estava acontecendo, a adoração estava acontecendo, o sacrifício estava acontecendo, mas os muros estavam caídos. E os inimigos então tinham livre acesso à cidade. Quando Neemias ouve sobre esta situação de Jerusalém, ele fica realmente numa posição muito difícil. Vamos voltar a pensar aqui, Neemias vivendo na corte, onde ele era confiável, né? Sua confiabilidade era inquestionável. O rei gostava dele, tinha ele em alta estima. Esse mesmo rei que Neemias servia, foi o rei que mandou parar a reconstrução do muro. Pensa, Neemias está preocupado com Jerusalém. E ele tem que pedir para o rei reconsiderar a sua posição. Imagina isso, queridos. Você é copeiro do rei, um escravo do rei, mas você vai questionar o rei a respeito de uma decisão que ele tomou. Você corre um tremendo risco de perder a sua posição, ou até mesmo perder a própria vida. E esta é a situação que Neemias se encontra. Ele está preocupado com Jerusalém. Ele ouve notícias péssimas do que está acontecendo em Jerusalém. E o que fazer com isso? O verso 4 nos diz qual foi a atitude de Neemias quando ele ouve as más notícias. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Veja, a primeira reação de Neemias foi se sentar. Isso é, ele perdeu o chão, ele perdeu as forças. Ele ficou realmente chocado com a notícia que ele recebeu a respeito de Jerusalém. E mais uma vez a gente tem que perguntar, queridos, quando a gente lê a notícia que os nossos irmãos lá da igreja perseguida, um deles foi preso, qual é a nossa reação? A Bíblia diz que a gente ia ser perseguido mesmo, então tá tudo bem.
Neemias fica chocado. Ele perde o chão, ele se senta e então ele começa a chorar. E esse choro não é um sinal de fraqueza, mas é a resposta à sua preocupação. A gente lê as Escrituras e a gente vai ver que Jeremias, ele até era chamado o profeta chorão, de tanto que ele chorava por Jerusalém, de tanto que ele chorava pelo povo de Deus. Chegou um momento em que Deus falou: Jeremias, para de chorar, para de clamar por este povo, porque ele chorava o tempo todo. A gente olha para Jesus, que olha para Jerusalém e chora, vendo a situação em que Jerusalém se encontrava. A gente olha para o apóstolo Paulo e o encontra chorando por causa da situação do povo de Deus, por causa da igreja. E eles choravam por quê? Por causa do seu profundo interesse pelo bem-estar destas pessoas. Pessoas que eles de fato amavam, e estavam preocupados com a condição em que eles se encontravam. Mas Neemias não somente chorou, ele diz aqui que junto ao seu choro ele colocou um jejum. Eu não quero falar a respeito do jejum, mas só falar o que significa o jejum. O jejum, queridos, é um meio da gente se humilhar diante do nosso Deus Todo-Poderoso. O jejum é uma forma de lamentação. O jejum é como que ficar de luto por causa do pecado. É como ficar de luto com um coração totalmente entristecido. Quando a gente vê o que está acontecendo com a igreja, é uma grande perda no reino de Deus, quando a gente vê igrejas fechando, quando a gente vê igrejas se envolvendo em escândalos, é um grande prejuízo para o reino de Deus. Então é hora da gente lamentar pelo que está acontecendo, se entristecer. E então Neemias combinou aqui o seu pranto com jejum e também orações. Uma oração sincera, mostrando assim um coração humilde, um coração piedoso. O livro de Neemias é tão pequeno, mas menciona pelo menos 12 vezes que Neemias orou. Traz 12 orações de Neemias. Eu não acredito que foram todas registradas aqui. Eu creio que Neemias orou muito mais do que essas 12 vezes. Mas isso mostra que Neemias era realmente um homem de oração. E a maior parte aqui do texto que nós lemos, desse capítulo 1, traz a oração feita por Neemias quando ele ouviu as notícias terríveis que chegaram de Jerusalém. Havia um peso no seu coração, que é revelado através desta oração que ele faz, uma oração que se tornou um padrão nos seus dias, né? E essa oração, queridos, que a gente lê aqui, dos versos 5 ao 11, ela, na verdade, não aconteceu em um dia. Ele diz aqui o texto que ele continuou orando por alguns dias. Mas quando a gente lê o capítulo 1 e começa a ler o capítulo 2, a gente vai perceber que se passaram entre 3 e 5 meses. Então, isso que Neemias diz aqui, que ele orou por alguns dias, na verdade significa que Neemias orou pelo período de pelo menos de 3 a 5 meses. Essa oração que nós lemos aqui foi feita durante praticamente 5 meses. Isso não significa
que Neemias orou, escreveu a sua oração, e então ele pegava todos os dias aquela oração e orava de novo. Mas significa que durante 5 meses havia um peso tão grande no seu coração, que ele orava todos os dias, desejando que Deus intervisse, que Deus se levantasse em favor de Jerusalém. E ele foi orando, e essa oração foi tomando essa forma que nós lemos aqui neste capítulo 1. Ele foi orando constantemente, e a sua oração então se tornou um modelo, que é sempre importante a gente ler, entender e aprender a orar, porque às vezes a gente não sabe orar, não é verdade, queridos? Às vezes a gente vai orar e faltam palavras, a gente não sabe como orar, a gente não sabe por quais motivos orar. Então, quando a gente olha para essas orações, a gente pode aprender muitas coisas. Mas antes da gente pensar aqui na oração de Neemias, olhando para a vida de Neemias, a gente vai ver, né, no decorrer de todo este livro, a gente vai perceber que Neemias era um homem de ação. Ele era um homem extremamente capacitado. Ele era um homem extremamente detalhista na organização. Ele era um homem de muita eficiência na administração das coisas. A gente vai perceber que Neemias foi um grande líder em Jerusalém. Só que antes de Neemias ser tudo isto, Neemias era um homem de oração. Quando ele foi confrontado com o problema de Jerusalém, a primeira coisa que ele fez foi orar. Neemias não pensou e disse: bom, há um problema em Jerusalém, o que eu posso fazer? Será que eu consigo reunir algumas pessoas? Será que eu consigo convencer algumas pessoas a me ajudar? Ele não pensou: bom, vamos chamar os conselheiros de Israel e ver o que a gente pode fazer. A Bíblia diz que a primeira coisa que Neemias fez foi orar. Ele sabia, queridos, que todo o trabalho tinha que começar de joelhos em oração. E sabe por que ele sabia isto? Porque ele tinha um verdadeiro e íntimo relacionamento com Deus. Oração para Neemias não era o último recurso. Porque quantas vezes, queridos, a gente passa por uma situação e a gente fica se questionando: como que eu posso resolver isso? E às vezes a gente pergunta para algumas pessoas: estou passando por uma situação assim, você me aconselha, você tem um conselho para me dar? Aí quando a gente não consegue pensar em nada, quando ninguém tem uma ideia boa para nos dar, bom, então o que a gente pode fazer? Vamos orar. Se eu não consigo pensar, se ninguém consegue pensar para me ajudar, o jeito é orar. Não, queridos, a oração não é o último recurso. A oração deve ser o nosso primeiro recurso. E como eu falei aqui, essa oração de Neemias foi algo que aconteceu num período de 3 a 5 meses. E quando a gente pensa aqui que Neemias está orando, antes de fazer qualquer coisa, ele passa 5 meses orando. Qual foi o maior tempo que você orou por alguma coisa? Não precisa me responder não, só pensa.
Quantas vezes, querido, a gente ora, lá com a porta do quarto trancada, sozinho com Deus, aí a gente sai daquele momento de oração e pergunta assim: o que eu faço agora? Se o problema é financeiro, será que é bom ir no banco? Será que é bom eu falar com o gerente? Quantas vezes a gente espera pela resposta da nossa oração? Orar, a gente ora. Nem que for para dizer: Deus me ajuda. Que eu acho que essa é a oração que a gente mais faz, né? Deus me ajuda. Mas a gente espera pela ajuda de Deus. A gente espera pela resposta de Deus. A gente está disposto a fazer o que Deus falar para a gente fazer. Neemias orou um dia, não aconteceu nada. Ele orou um segundo dia, não aconteceu nada. Ele orou uma semana, não aconteceu nada. Ele orou um mês, não aconteceu nada. Ele orou 3 meses, não aconteceu nada. Mas ele não parou. Ele continuou orando. Ele continuou orando. Até que Deus desse uma direção para ele. Ele não desistiu de orar, ele continuou orando. E aí, queridos, a gente vive tempos tão difíceis, tempos tão penosos, tentações que não param de nos bombardear. E o que nós fazemos? Uma coisa é certa: se nós orarmos, nós vamos encontrar o socorro do Senhor. Nós vamos ter uma resposta de Deus. Então o que eu aprendo com Neemias aqui é que ele, orando por vários meses, pelo menos de 3 a 5 meses, ele ficou esperando pacientemente pelo tempo de Deus e pela orientação de Deus. Essa palavra incomoda um pouco, né? Pacientemente. Ele ficou ali orando e esperando até que Deus fizesse algo, até que Deus desse a ele discernimento. E no momento então que ele teve certeza do que deveria fazer, ele foi ao rei já com a intenção de fazer aquilo que Deus o havia orientado a fazer. E é interessante quando a gente lê o verso 11, quando ele diz hoje, né? Quando ele diz para Deus hoje. Quando você diz é para hoje, o que você quer dizer com isso? Você chega lá, encomenda alguma coisa e diz é para hoje. É porque você quer para amanhã? E Jeremias, toda hora falando Jeremias, né? Neemias, ele usa esse termo para Deus, hoje, mostrando que há uma urgência no atendimento. Então, quando a gente pensa que todos os dias Jeremias disse hoje, ele pronunciou em média aí 150 vezes a palavra hoje, mostrando que havia um desejo sim no seu coração de que a coisa fosse resolvida naquele dia. Mas como não houve uma solução naquele dia, ele chegou no dia seguinte e disse hoje, Senhor. E não aconteceu, então ele chegou depois no outro dia e disse hoje, Senhor. Porque o seu coração desejava que Jerusalém saísse daquela situação. Mas ele não desanimou e ele continuou orando, ele foi perseverante na sua oração. Será que nós somos perseverantes, queridos?
Será que se Deus não responde hoje, a gente vai orar de novo amanhã? Ou a gente vai dizer, está vendo? Não adianta. Orei, não aconteceu nada. Acho que Deus não quer fazer, eu acho que Deus não me ouve, eu acho que eu não sou digno, eu acho isso, eu acho aquilo. A gente acha um monte de coisa. Não é verdade? Neemias entendia algo: o tempo de Deus é diferente do nosso. Nós temos uma cronologia das coisas que a gente pode ver e perceber. A gente tem um calendário lá pendurado na porta, né, ou em cima da mesa, ou no celular. A gente tem um calendário que a gente vai olhando e vendo. Está ficando desapertado. Deus não tem esse calendário não, queridos. Deus tem um tempo perfeito para realizar todas as coisas. Deus segue o seu decreto perfeito. A gente falou bastante hoje na escola bíblica, né? O Jeff falou bastante sobre isso. O decreto de Deus. Deus tem um decreto perfeito e Ele age em harmonia com esse seu decreto. Mas a gente tem que entender que esse decreto foi feito por um Deus amoroso, que deseja o melhor para nós, que deseja o melhor para o seu povo. E Neemias tinha entendido que os propósitos de Deus estavam além do seu entendimento, estavam além da sua esfera de ação. Nesse ponto, Neemias não sabia se Deus o haveria de chamar para fazer algo além da oração, mas ele estava pronto para orar e estava pronto para obedecer qualquer coisa que Deus o orientasse. A gente pode dizer que Neemias era um homem disciplinado. Ele se mantinha sob disciplina. Ele sabia que tudo isto envolvia uma questão de orar, que só Deus podia mudar toda aquela situação. E a Bíblia diz que ele orou todos os dias. Mas isso não significa que o dia amanhecia, Neemias levantava e orava, e aí esquecia do assunto o resto do dia. O texto diz que ele orava dia e noite. Dia e noite. Neemias estava trabalhando como copeiro, mas ele estava orando. Ele estava enchendo lá o copo do rei, mas ele estava orando. Ele estava servindo o rei, mas ele estava orando. O seu coração estava voltado para Deus o tempo todo. Ele chegava em casa depois de um dia cansativo de trabalho, mas ele ia orar. E provavelmente ele acordava no meio da noite e orava. Dá para entender isso, queridos? Neemias não desistiu. Em momento algum, Neemias se esqueceu dos seus irmãos em Jerusalém. O seu coração estava totalmente envolvido com a situação do povo de Deus, porque ele possuía uma visão do que é o reino de Deus, o que é a obra de Deus. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê que Deus usava os homens primeiramente em oração. Você pode olhar para Daniel, que tinha uma disciplina de oração, orava 3 vezes ao dia. A gente olha para o salmista e vê o salmista dizendo que orava 3 vezes ao dia e adorava 7 vezes ao dia. Percebe isso, queridos? Oração não é algo que a gente faz quando levanta. Ó Senhor, obrigado por mais este dia. Senhor, me abençoa neste dia. Senhor, me guarda neste dia. Senhor, faz isso neste dia. Senhor, amém. Pronto, acabou. No dia seguinte a gente volta lá. Oração é vida, queridos. Oração faz parte da vida do cristão. Neemias orava dia e noite. A gente percebe que tudo para Neemias era uma questão de oração.
Veja, a gente vai estudar isso depois, mas só adiantando aqui, né? Neemias ora por 5 meses. Aí ele tem aquele encontro com o rei. E o rei fala: você quer falar alguma coisa, Neemias? Ai, Senhor, o que eu falo agora? Ele não tinha uma palavra pronta. Ele não ficou, quando o rei me perguntar, o que eu vou falar é isso, isso, isso e isso. No instante que o rei pergunta: o que você quer? Neemias, antes de responder, ele ora mais uma vez. Está entendendo isso, queridos? Ele tinha o hábito de oração. J.C. Harley escreveu o seguinte, presta atenção: eu pergunto, se você ora, porque o hábito da oração é uma das marcas mais distintas do verdadeiro cristão. Todos os filhos de Deus sobre a terra são iguais nesse aspecto. A partir do momento em que há vida e realidade em sua religião, eles oram. Assim como o primeiro sinal de vida numa criança que nasce no mundo é o ato de respirar, o primeiro ato de homens e mulheres que nascem de novo é orar. Essa é uma das marcas comuns em todos os eleitos de Deus. Você ora? R.A. Torrey escreveu o seguinte: foi um golpe de mestre do diabo fazer a igreja e o ministério deixarem de lado a poderosa arma da oração. Ele, falando do diabo, né? Ele não se importa nem um pouco se a igreja expandir suas organizações e seus mecanismos habitualmente planejados para a conquista do mundo para Cristo, se ela simplesmente deixar de orar. Ele ri baixinho, enquanto olha para a igreja de nossos dias e diz sussurrando: vocês podem ter suas escolas dominicais, suas organizações sociais, seus grandes corais e até mesmo seus esforços por reavivamento, contanto que vocês não tragam o poder do Deus Todo-Poderoso para dentro deles, por meio da oração confiante, fervorosa e persistente. O que ele está dizendo aqui? O diabo diz o seguinte: planeje o que você quiser planejar, só não ora, e aí não tem problema nenhum para mim. O diabo diz: se você não orar, para mim está tudo bem. Você pode planejar, você pode estudar, você pode ler a Bíblia, você pode fazer o que você quiser. Se você não orar, trazendo o poder de Deus para dentro, tudo bem, porque não vai acontecer exatamente nada. Se você não orar, não acontece nada. Queridos, a persistência na oração está estritamente relacionada a nós nos mantermos numa disciplina que nós precisamos praticar a oração. Tudo que Neemias alcançou, a gente vai ler esse livro aqui, a gente vai ficar encantado com tudo o que aconteceu, mas tudo foi alcançado porque o fundamento de tudo era a oração diária. Por isso é importante a gente examinar a nossa própria vida e perguntar a nós mesmos: nós estamos comprometidos com a oração? Como eu disse, não é o caso que Neemias estava repetindo esta oração constantemente, mas havia uma estrutura, vamos dizer assim, havia uma estrutura na sua oração. Muitas vezes a gente tem medo de orar a mesma coisa no dia seguinte, não é? Já orei ontem, vou orar de novo. Isso não seria vã repetição? O problema, queridos, não são as palavras, o problema é o coração. Um dia Deus chamou
a atenção do povo de Israel através do profeta Isaías. Deus disse assim em Isaías capítulo 1, verso 15: quando estenderdes as mãos, esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliqueis as orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O que Deus está dizendo aqui? O problema não é o que vocês oram, o problema não é as palavras que vocês usam, o problema é o coração de vocês. O problema é um coração não voltado para Deus. O problema é um coração não disciplinado pela palavra de Deus. O problema não é uma oração repetida. O problema está no coração das pessoas. Então, queridos, é importante a gente aprender a orar. O tempo está passando aqui, eu não estou nem na metade ainda, mas vamos tentar entender aqui essa oração. Quanto mais a gente lê, estudar orações, mais a gente vai aprender a orar. Quando a gente olha para essa oração de Neemias, a gente vai ver aqui uma invocação sincera da majestade, da soberania de Deus sobre todas as coisas. A gente vai notar que Neemias reconhece que o problema em que eles estão enfrentando, toda aquela situação era consequência de pecado. E quando a gente sabe que pecou, exige arrependimento, exige uma volta para a promessa de Deus, para a aliança de Deus. E a oração vai terminar reconhecendo ainda a soberania de Deus. Quando a gente olha para a oração de Neemias, a gente vai notar algo interessante, que essa oração começa com Deus e termina com Deus. A gente vai perceber que Neemias, a primeira coisa que ele coloca em seu coração é focar na grandeza de Deus. É interessante, o escritor aos Hebreus diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a primeira coisa que você precisa entender quando você vai orar: quem é Deus para mim? Quem Ele é? Neemias sabia exatamente quem era Deus, e ele foca a sua oração na grandeza de Deus. Seu coração está cheio de temor diante da majestade de Deus. Ele reconhece a soberania de Deus, ele reconhece a superioridade de Deus. Isso nos leva ao que, queridos? A aprender o seguinte: quanto maior Deus se torna para nós, menor se torna o nosso problema. Agora, se Deus for pequeno aos nossos olhos e o problema é muito grande, então a gente está com um grande problema. Então Neemias começa a focar a grandeza de Deus. A primeira coisa que ele faz é exaltar a Deus. Ele diz: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível. Em outras palavras, Neemias está dizendo: tudo pode estar desmoronando ao nosso redor, mas Deus permanece o mesmo. Ele é o Deus dos céus. Neemias sabe quem é Deus. Quando os discípulos pediram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, o que Jesus ensinou, queridos? Quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Quando Isaías está desesperado pela situação de Israel, porque o rei Uzias havia morrido, o texto diz que ele levanta os olhos e vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E essa visão de Isaías o persegue,
por toda a sua vida. No capítulo 57, no verso 15, ele diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, e também com um contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Então, quando Neemias ora, ele ora a quem? O Deus que é superior a tudo, o Deus que tem a supremacia sobre tudo, o Deus que é soberano sobre tudo, o Deus que lá do alto está vendo tudo exatamente como é. Amém, queridos? E a gente vai perceber que enquanto ele exalta a grandeza de Deus, ele começa a render graças a Deus, porque ele olha para o caráter de Deus, e então ele diz para Deus: tu cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. O que Neemias está dizendo, queridos? Eu sei quem tu és. Há pouco a gente cantava: este é quem tu és, meu Pai. A gente sabe realmente quem ele é. Neemias dizia: eu sei, tu és o Deus do céu, tu és o soberano, tu és o eterno, tu és o todo-poderoso, tu és aquele que cumpre com a sua palavra, tu és aquele que usa de misericórdia com o teu povo. Amém, queridos? A segunda característica aqui tão notável nessa oração de Neemias é o seu reconhecimento e a confissão sincera de pecados e infidelidade. Neemias entende que a situação que o povo está enfrentando é resultado de pecado. Neemias entende que essa miséria que estava assolando Jerusalém estava diretamente relacionada com o pecado não confessado do povo de Israel, porque eles haviam quebrado a aliança com Deus e não haviam se arrependido. E então o que Neemias faz, queridos? A Bíblia diz, a oração dele é assim: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos, temos agido de forma perversa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos e às leis que ordenaste a teu servo Moisés. Neemias entende que o pecado é coletivo de Israel, mas ele entende também que o pecado é algo pessoal. E Neemias não culpa a nação de Israel, mas ele se identifica de igual forma com o pecado do povo. Jeremias nunca esteve em Jerusalém, mas ele sabia que a sua vida também traria influência sobre o destino de Israel, sobre o destino de Judá. Neemias sabia que ele não podia orar enquanto seus pecados não fossem cobertos. E ele não podia orar em favor do povo enquanto o pecado do povo não fosse coberto. Como eu disse, ele sabia que a verdadeira razão por trás da tragédia dos israelitas, sem dúvida nenhuma, era o pecado. O povo podia até reclamar e dizer: a culpa de nossa condição é o rei, que impediu que os muros fossem reconstruídos. E Neemias diz: não, o problema não é o decreto do rei, o problema é o coração do povo de Deus. Entende isso, queridos? O verdadeiro motivo era o pecado dos judeus. O pecado era a causa de todo o problema. E a gente pode aprender isso, queridos, que os nossos grandes problemas são os nossos pecados. Algo muito interessante aconteceu, não sei se vocês já ouviram falar sobre um autor chamado G.K. Chesterton, não sei se é assim mesmo que pronuncia, mas diz que um tempo lá o jornal Times de Londres
convocou vários autores para escrever sobre o tema: o que há de errado com o mundo. Então, perguntaram para ele: o que há de errado com o mundo? E ele escreve, porque o jornal pediu para escrever sobre o tema. E ele diz assim: prezados senhores, eu, atenciosamente. Entendeu? O jornal pergunta: qual é o problema do mundo? E ele responde: eu. Eu sou o problema deste mundo. As minhas atitudes traz consequências para o mundo. Por outro lado, queridos, as nossas orações podem trazer soluções para o mundo. Neemias entendia que se o pecado era a causa da situação dos judeus, então voltar-se para Deus em arrependimento e fé seria a única solução. E então Neemias vai recordar do que Deus havia dito para Moisés. Ele diz: lembra-te agora do que disseste a teu servo Moisés: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os outros povos, mas se voltardes para mim, se obedecerdes os meus mandamentos e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Então veja, Neemias entende: se o problema é pecado, a solução é arrependimento. E arrependimento significa o quê? Abandonar o pecado e se voltar para Deus. E Neemias diz: foi justamente isso que o Senhor disse para Moisés: se a gente pecar e for espalhado pelo mundo, mas se a gente se arrepender e voltar, então o Senhor também vai nos abençoar novamente. E quando a gente pensa na igreja, queridos, nos dias de hoje, a gente vai perceber que o grande problema da igreja é falta de arrependimento. Eu não vou dizer nem que é falta de reconhecer pecado, porque a gente reconhece o nosso pecado, não reconhece? Mas a gente se arrepende, de fato, por ter pecado contra Deus? A gente realmente se arrepende de quebrar os princípios da palavra de Deus? Muitas vezes a gente quer o perdão sem abandonar e sem se arrepender dos pecados. A gente quer que Deus nos perdoe no meio do pecado. A gente está pecando e fala: Senhor, me perdoe, e continua pecando. Senhor, me perdoe, e continua pecando. Não existe arrependimento. Neemias não pensava dessa forma. Ele entendia claramente que arrependimento é um retorno sincero e verdadeiro para Deus. É um se desviar do pecado. Sem isto, não há perdão. E então isso vai nos levar, queridos, o terceiro elemento da oração de Neemias. Ele olha para Deus e sabe que Deus fez e mantém a aliança com o seu povo. Quando ele diz: o Senhor disse para o teu servo Moisés que se a gente voltasse, o Senhor também se voltaria para nós. O Senhor fez uma aliança conosco e o Senhor é aquele que preserva esta aliança. Percebe, queridos, que a oração de Neemias é totalmente baseada nas Escrituras. Ele chega para Deus e diz: Deus, o povo de Israel, o povo de Jerusalém, são os teus servos. Eles são o povo que o Senhor resgatou. Ele está usando a expressão que ele usa aqui, é para dizer: este é o povo que o Senhor pagou um alto preço para resgatar. Eles são teus servos, eles são teu povo, o povo que o Senhor resgatou com grande poder, com teu grande braço forte. Neemias olha para a aliança de Deus com o povo de Israel. E ele sabe que se o povo voltasse para Deus, Deus estava comprometido em
receber de volta este povo. E isto é a base da oração de Neemias. Quando a gente olha para a oração dele, a gente percebe que a mente de Neemias era repleta de Deus, repleta da grandeza de Deus, da fidelidade de Deus, do amor de Deus para com o seu povo. Por isso, ele começa com Deus e termina com Deus. A gente percebe em Neemias um zelo contagiante em glorificar o nome do Senhor, em dar glória ao nome do Senhor. Sobre essa oração de Neemias, J.I. Parker escreveu o seguinte: a caminhada de Neemias com Deus estava saturada de oração, orações do tipo mais verdadeiro e puro, a saber, o tipo de oração que busca sempre esclarecer o seu entendimento de quem e o que é Deus, celebrar sua realidade em constante adoração e reconsiderar na presença dele os pedidos e necessidades que lhe são apresentados, de modo que sua declaração seja um simples detalhamento da frase: santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, porque teu é o reino, o poder e a glória. Quando você olha para a oração de Neemias, você vai ver justamente isto, que Neemias quer que o nome do Senhor seja glorificado, que a vontade de Deus seja feita, e ele reconhece que o reino, o poder e a glória pertencem somente ao Senhor. E para finalizar aqui, queridos, Neemias começa a compreender que, a partir do momento em que ele começa a orar, e Deus vai responder a sua oração, Neemias precisa se colocar à disposição de Deus para ser um instrumento de Deus. Não basta, queridos, a gente dizer: Deus, envia alguém lá para a Coreia do Norte para que aquele povo possa ouvir o Evangelho. Se você for fazer essa oração, e você deve fazer essa oração, você deve terminar essa oração dizendo: ainda que seja eu. Se o Senhor quiser, me envia. Eu estou pronto para ir. É o que ele termina a oração dizendo: faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência deste homem, o rei, né? E ele diz: nessa época, eu era copeiro do rei. Resumindo, queridos, Neemias diz: eu estou legal aqui, estou muito bem, como copeiro do rei, vivendo aqui, na corte real, desfrutando do bom e do melhor, mas eu estou pronto a colocar tudo isso de lado e ir para Jerusalém, naquele lugar destruído. Estou pronto para ir e ajudar os meus irmãos a reconstruir. Amém, queridos? Fica claro isto? E terminando, eu quero ler só mais o Salmo 40, versos 1 e 2, que eu acho que reflete bem a vida de Neemias. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, colocou os meus pés sobre a rocha, e firmou os meus passos. Esperei com paciência pelo Senhor. Amém? E a gente falou bastante sobre vida de oração. E então, vamos aprender isto. Esperei com paciência. Ora hoje, ora amanhã, ora depois. Continua orando, esperando com paciência pelo Senhor. Não se atreva a dar um passo sequer sem a direção de Deus. Amém, queridos? Eu espero que você tenha entendido esta palavra. Espero que você tenha sido abençoado, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça por alguns instantes e fale com o Senhor. Os discípulos entenderam um momento difícil de suas vidas e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Que o Senhor nos ensine a orar. Que o Senhor nos faça homens e mulheres de oração.
Que o Senhor nos ajude a entender quem Ele é. Que o Senhor nos ajude a entender o propósito dEle para as nossas vidas. Que nós estejamos dispostos a deixar qualquer coisa de lado para fazer a vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus.